Olá pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez com o objetivo de gravarmos mais um vídeo. Meu nome é Marcos Antônio Gomes, eu faço parte do grupo espírita Doutor Bezerra de Menezes, do município de Guarulhos, o estado de São Paulo. A nossa instituição tem buscado gravar vídeos, né, a fim de podermos manter o contato com os alunos da instituição, com os tarefeiros, com os amigos e os frequentadores da nossa instituição nesse período de afastamento social. A gente espera que vocês estejam enfrentando toda essa situação com serenidade, com muita fé em Deus, com muita confiança de que nós, como sociedade e também como indivíduos, né, passaremos por toda essa situação e aprenderemos grandes lições. Lições estas que têm o poder de transformar a forma em que nós estamos vivendo, a maneira que nós observamos a vida, a relação com o nosso semelhante, e que esta mudança, que essa transformação seja positiva e possa estar nos aproximando do caminho de realização daquilo que é a orientação de Jesus, né? Construirmos uma sociedade baseada na relação fraterna, que a gente consiga efetivamente alcançar esse patamar, né? Bom, antes de começarmos, vamos fazer uma pequena prece, buscando a proteção e o amparo dos bons espíritos, né? Buscando pela ajuda de Jesus. Quem preferir pode fechar os olhos para melhorar a concentração, tá? Eu vou manter os olhos abertos, até mesmo porque para manter o contato com vocês todos, né? Então vamos lá. Amoroso Mestre Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, de forma simples, de forma humilde, e rogamos, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu amparo. Envia-nos, Senhor, bons espíritos, para nos ajudarem na realização dessa tarefa, a fim de que tenhamos lucidez, clareza, simplicidade, para que esse nosso pequeno estudo seja muito agradável e seja muito proveitoso para todos nós, tanto nós, os encarnados, quanto aqueles desencarnados que estão próximos de nós. Que sejamos todos beneficiados, Senhor, por esse momento de relembrarmos e buscarmos as suas orientações. Que seja assim, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, o tema dessa noite, ele tá um pouco diferente daquele que a gente tem buscado fazer nas últimas semanas, né? Mas é um tema também muito interessante, profundamente interessante e muito pertinente à nossa vida do dia a dia, né? As nossas relações com os seres encarnados e desencarnados. Esse texto faz parte do capítulo número 12, é o item número 5 e o número 6. Como sempre, a gente vai fazer a leitura, né? Talvez a leitura ela é um pouco longa, viu, pessoal? A leitura é um pouco longa, tenham paciência e mantenham a atenção bastante focada aqui, para que a gente consiga formar uma ideia bastante interessante a ser comentada depois dessa leitura, tá bom? Então vamos lá. Os inimigos desencarnados. Deixa eu só baixar isso aqui um pouquinho. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra.
Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Estas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Falta só mais um pedacinho, tá, pessoal? Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram de seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai aos vossos inimigos não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Graças a Deus. Esse texto, ele é bastante profundo, viu? Ele nos toca o coração muito profundamente, porque essas situações são muitas vezes vivenciadas por todos nós. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. É um mundo onde ainda existe a predominância do mal, da maldade, né, do prejudicar o semelhante. E não adianta nós querermos nos enganar e imaginarmos que o mal está somente no outro, né? O mal está somente no criminoso, somente no bandido, né, no assassino. Nós ainda, os seres comuns, né, medianos, nós ainda carregamos uma carga bastante expressiva ainda de desequilíbrios do sentimento, das emoções, né? E que se manifestam através da prática da maldade. É muito comum que nós tenhamos, seja na vida atual ou nas nossas existências, né, reencarnações anteriores, é possível mesmo até que tenhamos praticado mal. Quando tivemos os nossos interesses prejudicados, né, ou feridos por nossos irmãos, é possível que em alguma circunstância da nossa vida nós nos tenhamos permitido, né, agirmos
em desacordo com a orientação do Cristo naquilo que refere-se ao amor fraterno, né? À tolerância, à paciência. E assim, em desequilíbrio, em desarmonia, é possível que tenhamos nos dedicado ou nos prestado a realizar a maldade, perseguindo, maltratando, caluniando, ferindo, né, muitas vezes, e quem sabe até tirando a vida dos nossos irmãos. Porque naquela época ou naquela situação é possível que tenhamos entendido as coisas de forma errada e tenhamos nos entregado, né, a, aos rompantes da raiva, da ira. É possível, pessoal, que a gente tenha produzido em alguns irmãos nossos tanta dor e tanto sofrimento que em alguma situação faz a pessoa querer morrer, né? Parece que a dor e o sofrimento é tão intenso que a pessoa busca uma fuga, né, através da morte. É possível que já tenhamos feito isso. E aqueles irmãos que foram, na época, né, entre aspas, as vítimas, porque vítima não existe, né? Nada acontece que não seja permitido por Deus. E se o mal chegou a nós, é por conta da nossa necessidade de receber na pele, né, sentirmos a intensidade daquilo que nós provocamos nos nossos semelhantes. Então, se o nosso irmão estava na posição de vítima, de ofendido, e ele entregou-se, né, à alimentação da raiva, da revolta, da ira, né, e nos perseguiu e começa a nos perseguir, e porventura ele tenha se desencarnado, é possível que ele mesmo, sem o corpo físico, persista nessa perseguição. Continue ainda alimentando esse ódio, esse rancor. E quando o espírito se permite fazer isto, ele torna-se um instrumento, né, das leis de Deus para fazer com que o revés, a punição, o castigo possa alcançar aquele que foi o agressor. Tudo isso ainda é natural em um mundo de provas e expiações, como nós já dissemos, onde existe a predominância do que não é o bem, do que ainda é o mal, né? Mas não é correto, né? Não é correto. A gente não precisa, pessoal, entrar em desespero quando nós estamos enfrentando um processo de perseguição, de obsessão mesmo, porque Deus nos coloca ao alcance das nossas mãos tudo o que nós precisamos para podermos nos curar. Tanto curar o nosso corpo físico, quanto curar as nossas emoções, quanto curar os nossos sentimentos. E para isso basta que nessa existência, de verdade, do fundo do nosso coração, com toda a verdade que nos é possível alcançar dentro desse limitado grau evolutivo que nós nos encontramos, quando usando essa verdade, aplicando essa verdade, a gente intensifica, né, a determinação de nos transformarmos, de deixarmos de responder aos impulsos do orgulho, do egoísmo, da vaidade e passarmos a alimentar as emoções, né, de forma mais branda, de forma mais pacífica, desenvolvendo, trabalhando, nos esforçando muito para podermos construir em nós pessoas mais tolerantes, mais pacientes, mais simples, mais humildes, mais gentis, mais bondosas e verdadeiras. E quando a gente se dá conta, né, de que a nossa felicidade depende dessa nossa transformação, aqueles perseguidores, né, aqueles inimigos que nós construímos no passado, se estiverem em uma situação de nos perseguirem, eles vão também sendo influenciados por essa nossa dedicação de mudança. Pessoal, a forma de nós afastarmos aqueles que tentam nos agredir, que tentam nos ofender, estejam eles encarnados ou desencarnados, com toda certeza, não é através da violência. Não é através de empurrá-los para longe de nós. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente alimenta o ódio, mais nós estamos nos prendendo ao objeto do ódio.
Quanto mais nós odiamos, alimentamos esse sentimento de raiva, de ira, de revolta, de sede de vingança em relação a qualquer um dos nossos irmãos, mais nós estamos nos amarrando a esses nossos irmãos. Então, se de verdade nós queremos ter liberdade, né, a única forma que nós temos para efetivamente, assim, se podemos dizer, né, nos livrar de alguém, esteja ele encarnado ou desencarnado, a única forma que nós temos é amando, amando. Porque enquanto o ódio prende, nos amarra junto ao outro, o amor liberta, o amor permite, o amor concede. Então, na tentativa, a correta tentativa de nos livrarmos dessa necessidade de sofrimento como consequência dos atos que nós produzimos no passado, em relação aos processos obsessivos, primeiro é mantermos a calma, né? Evidente que nós temos, através da doutrina espírita, podemos procurar e devemos até procurar ajuda em uma casa séria, em uma casa espírita séria. Mas nós podemos e devemos iniciar um processo de transformação nas nossas atitudes, primeiro nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, começando a fazer com que aquelas orientações de Jesus passem a dominar a nossa vida no dia a dia. Que a gente se dedique a amparar, a proteger, a consolar, a ensinar, a agir com humildade e simplicidade em todas as situações da vida, porque esse tipo de ação, não que, como nós já dissemos anteriormente em outras oportunidades, a gente não é modelo de nada, mas que essas nossas ações, elas vão gerar uma influência positiva sobre aquelas pessoas que estão à nossa volta. E se existirem espíritos tentando nos perseguir no sentido de produzir a dor e o sofrimento que eles sentiram, né, por alguma circunstância qualquer, eles vão se influenciar por essa verdade que nós estamos tentando viver. Então, a forma de nós nos livrarmos de qualquer processo de perseguição é agindo verdadeiramente no bem, é produzindo uma transformação em nós, né, no sentido de colocarmos essa fraternidade ensinada por Jesus a funcionar nas atitudes da nossa vida, nas relações com todas as pessoas. A forma correta de nós nos livrarmos de um perseguidor desencarnado, pessoal, não é pedindo para ele se afastar da gente. Vai embora, né? Sai de retro, conforme algumas situações podem levar a esse pensamento, a essa ação, né? Não, graças a Deus que esses inimigos estão juntos de nós, porque nós estamos tendo a oportunidade grandiosa oferecida por Deus para consertarmos as bobagens que nós fizemos no passado. Então, se esses irmãos estão nos perseguindo, tenhamos paciência, pessoal. Vamos intensificar as nossas ações no bem. Se não estamos fazendo o bem diretamente a eles, se os prejudicamos no passado, vamos do fundo do coração de verdade, me desculpem, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava entregando-me ao domínio do orgulho que ainda me dominava e que hoje ainda persiste em mim, mas que de todo o meu coração eu luto e trabalho para que ele deixe de existir, de fazer parte, deixe de fazer parte da minha personalidade. Orgulho, egoísmo, a vaidade, todas essas imperfeições, né? Que são as construtoras de todas as nossas infelicidades. Então, nessa dedicação, nesse esforço diurno, sofrendo muitas vezes a consequência das nossas ações, mas persistindo no caminho do bem, nós vamos mudando de sintonia, de faixa vibratória, e Deus queira que aqueles que nos perseguem possam ser tomados por essas energias positivas. Porque se antes nós os prejudicamos, causamos neles dores, sofrimentos que a gente não quer passar, né? Mas que hoje a gente consiga contribuir um pouquinho que seja para que a vida deles possa ser melhor.
para que eles possam ter mais paz, para que eles possam ter mais harmonia, para que eles possam verdadeiramente estarem vivendo em felicidade, próximos das pessoas que os amam, né? Porque todos nós, o desejo mais íntimo de todos nós é a felicidade, e a felicidade, ela passa pela situação de sermos amados. A prática do perdão é extremamente necessária, pessoal. Se a gente não consegue perdoar, vamos tolerar, vamos ter paciência, até nos construirmos em nós uma fortaleza suficiente para perdoarmos. É evidente que o perdão não muda o que já aconteceu. O perdão não muda o que aconteceu no passado. Mas o perdão tem um poder tão grandioso, pessoal, que muda o presente e muda o futuro de todos que estejam ou estiveram envolvidos naquela situação. Com esse nosso esforço, com a determinação pela mudança, determinação, o esforço verdadeiro, sabe, aquele do fundo da nossa alma, ele vai influenciar de tal maneira esses espíritos que, por Deus, que eles se transformem em nossos amigos, amigos que se sustentam, amigos que se respeitam, amigos que se apoiem, amigos que se ajudem para que juntos possam alcançar a verdadeira felicidade. Esse é o desejo, viu? Esse é o desejo de todos nós. E que esses inimigos, se estiverem à nossa volta, não vão embora, fiquem conosco e vamos juntos, né? Vamos juntos, subindo degrau por degrau, muitas vezes feridos, sofrendo, mas vamos subindo degrau por degrau, até podermos alcançar o patamar da felicidade. Que Deus nos proteja, que Deus nos ampare e que Deus nos dê muita força e coragem para podermos todos nós vencermos, né, as imperfeições que ainda por vezes dominam as nossas atitudes. E que sejamos felizes, viu, pessoal? Porque a felicidade está ao alcance das nossas mãos. Que seja assim, viu? Graças a Deus.